Boa tarde, pessoal. Hoje vocês vão fazer atividade na apostila. Vocês vão resolver os exercícios da página 160 até 168. Vocês vão prestar atenção nas explicações e vão resolvendo os exercícios da apostila, que na quarta-feira eu vou vistar. Página 160, aulas 5 e 6, quadriláteros, classificação quanto à medida de seus lados e quanto à medida de seus ângulos internos. A questão número 1. Observe os polígonos representados a seguir e responda. Então, aqui tem 12 polígonos. Vocês vão olhar nas figuras e responder as perguntas. Na pergunta A, na página 161, vocês vão olhar os polígonos da página 160 e responder. Primeiro, desses polígonos que estão lá na página 160, quais desses polígonos são quadriláteros? Então, quadrilátero é um polígono de 4 lados. Então, a número 2 é um quadrilátero. A número 4 tem 4 lados, também é um quadrilátero. A número 5 tem 4 lados. A número 7 tem 4 lados. A número 8 tem 4 lados. A número 9 tem 4 lados. Número 10, a número 11 tem 4 lados. Então, os quadriláteros são 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11. Agora, na pergunta B, quais desses quadriláteros possuem 2 pares de lados paralelos? Então, a número 2 tem 2 lados pares paralelos, esse lado paralelo a esse e esse lado paralelo a esse. A número 7, que é um retângulo, tem 2 lados paralelos, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. E a número 10, que é um quadrado, 2 lados paralelos. Então, a 2, a 7 e a 10. Questão C. Quais desses quadriláteros possuem apenas um par de lados paralelos? Um par de lados paralelos, a número 8, esse e esse paralelos. A número 5, esse e esse paralelo. Então, os trapézios têm 2 pares de lados paralelos. Então, a 5 e a 8. Quais desses quadriláteros possuem as medidas dos 4 lados iguais? Então, dos 4 lados iguais, a número 2, que é um losango, ele tem os 4 lados iguais. E a número 10, que é um quadrado, tem todos os lados iguais. Então, a 2 e a 10. Questão E. Quais desses quadriláteros apresentam 4 ângulos internos retos? Então, quais que têm ângulos de 90 graus? A número 7, o retângulo, todos os ângulos de 90 graus, reto. E a número 10, todos os ângulos de 90 graus, reto. Então, a 7 e a 10. Continuando na página 161, observe os quadriláteros abaixo. Então, agora aqui tem 11 quadriláteros, todos têm 4 lados. Complete o quadro a seguir, indicando com a numeração desses quadriláteros a posição de cada um de acordo com suas classificações. Os paralelogramos. Quais são paralelogramos? A número 2 é paralelogramo, porque tem 2 pares de lados paralelos. A número 4 é um paralelogramo, porque tem 2 pares de lados paralelos. A número 6 é um paralelogramo, porque tem 2 pares de lados paralelos. E a número 10 é um paralelogramo, porque tem 2 pares de lados paralelos. Então, paralelogramos são as figuras 2, 4, 6 e 10. Trapézios. Quais são os trapézios? Os trapézios têm tem um par de lados paralelos. Então, aqui, paralelo, paralelo. Então, esse é número 1 é um trapézio. A número 5 tem um par de lados paralelos, também é um trapézio. A número 9 tem um par de lados paralelos, é um trapézio. E a número 11 tem um par de lados paralelos, também é um trapézio. Então, a número 1, a número 5, a número 9 e a número 11 são trapézios. Outros quadriláteros.
Então, o número 3 é um quadrilátero, mas que não tem nenhuma classificação, não é um paralelogramo nem um trapézio, é um quadrilátero que tem 4 lados. A número 7 e a número 8, que são outros tipos de quadriláteros, que são figuras que têm 4 lados, mas não tem um nome específico, são quadriláteros. Exercício 3, na página 162. Observe os quadriláteros representados na malha quadriculada a seguir. Pergunta A. Qual a característica comum em todos esses quadriláteros? Então, o que esses quadriláteros têm em comum? Se vocês observarem aqui, todos esses quadriláteros, eles têm dois pares de lados paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse lado é paralelo a esse. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa e aqui é a mesma coisa. Então, quando o quadrilátero tem dois pares de lados paralelos, ele é chamado de paralelogramo. Então, a característica em comum aqui é que eles têm dois lados os quadriláteros possuem dois pares de lados paralelos e eles são classificados como paralelogramos. Continuando na página 162, a pergunta B. Quais as características em comum, tanto em relação à medida de seus lados, quanto à medida de seus ângulos entre o quadrado e o retângulo? E quais se alteram? Então, comparando um quadrado e um retângulo, o que eles têm em comum? Em comum, eles são paralelogramos. Os dois são um paralelogramos porque eles possuem dois pares de lados paralelos. E todos os ângulos internos, os ângulos do quadrado e do retângulo, são 90 graus, são retos. E a soma 90 mais 90 mais 90 mais 90 dá 360. Então, no retângulo e no quadrado, a soma dos ângulos internos é igual a 360. O que se altera? No quadrado, todos os lados possuem a mesma medida. E o retângulo, só os lados opostos apresentam a mesma medida. Esse lado é a mesma medida que essa, e esse lado aqui é a mesma medida que essa. Agora, no quadrado, todos os lados são iguais. Continuando na página 162, na questão C. Quais as características em comum, tanto em relação à medida de seus lados, quanto à medida de seus ângulos, entre o quadrado e o losango? E quais se alteram? Então, aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho um losango, então eu tenho que comparar o que eles têm em comum e o que se altera nos dois. Em comum, os dois também são paralelogramos e apresentam todos os lados como a mesma medida. Então, aqui o quadrado tem todos os lados com a mesma medida e o losango também. E os ângulos opostos são congruentes. Então, por exemplo, esse ângulo aqui é oposto a esse aqui. Se você dobrar bem aqui ao meio, na diagonal, ele vai coincidir com o mesmo ângulo. Então, eles são congruentes. A mesma coisa o losango. Se eu dobrar, ele vai coincidir aqui com outro ângulo, que eles são congruentes, têm a mesma medida. O que se altera tanto no quadrado como no losango? A medida dos seus ângulos internos, enquanto no quadrado todos os ângulos são retos, são de 90 graus, o losango ele tem dois ângulos agudos, tem dois ângulos menores que 90 graus e dois ângulos obtusos, dois ângulos maiores que 90 graus. Então, o que se altera no caso do quadrado e o retângulo são os ângulos. Página 163, questão D. Diagonal de um polígono é um segmento de reta que une dois de seus vértices não consecutivos. Nos quadriláteros representados nessa atividade, trace cada uma das diagonais desses quadriláteros utilizando régua. Essas diagonais irão se interceptar em um ponto no interior desses quadriláteros. Meça as distâncias de cada uma das diagonais e realize anotações sobre o que você observou em relação às suas medidas. Então, aqui, se eu unir dois vértices aqui, eu vou ter uma diagonal. Então, unindo esse vértice com esse no paralelogramo e mais esse aqui com esse, eu vou ter duas diagonais. Aqui no quadrado a mesma coisa, e no retângulo a mesma coisa, diagonal, e no losango as diagonais. No quadrado,
as diagonais possuem a mesma medida e se encontram no ponto médio. Então, o ponto médio é bem aqui no centro do quadrado. No losango, as diagonais não possuem a mesma medida. Então, essa diagonal aqui e essa aqui são diferentes as medidas. Mas se encontram no ponto médio. Elas também se encontram bem aqui no centro, no ponto médio de cada uma, na metade de cada uma das diagonais. No paralelogramo, as diagonais encontram-se no ponto médio também. E no retângulo, as diagonais possuem a mesma medida e cortam-se no ponto médio. Então, aqui também, no retângulo, é a mesma medida das diagonais. Ela se encontra aqui também no ponto médio. Página 163, exercício E. Com um transferidor, meça o ângulo formado pelo encontro das diagonais de cada um desses quadriláteros, meça os ângulos dos vértices que foram divididos ao traçar as diagonais e anote o que você identificou. Então, aqui traçando as diagonais, a gente forma alguns ângulos, tá? Então, aqui no quadrado, o ângulo formado entre as diagonais, aqui, bem aqui no ponto médio, são perpendiculares, quer dizer, elas formam um ângulo de 90 graus. Tanto aqui no quadrado, como no losango, ele forma um ângulo de 90 graus. E essas diagonais dividem os ângulos dos vértices ao meio. Tá? Então, cada vértice aqui, por exemplo, aqui é 90 graus. Se eu fiz uma diagonal aqui, ele ficou dividido na metade. Então, ficou 45 para cá e 45 para cá. As diagonais do retângulo e do paralelogramo não são perpendiculares, mas essas diagonais dividem o ângulo dos vértices ao meio. Então, aqui é a mesma coisa. Então, esse ângulo vai ficar dividido na metade, mas o ângulo formado aqui dentro não vai ser as duas retas não são perpendiculares. Tanto no paralelogramo como no retângulo não formam um ângulo de 90 graus aqui entre no ponto médio. Agora, o quadrado e o losango, eles formam um ângulo de 90 graus. Página 163, a questão F. Marque nesses quadriláteros seus eixos de simetria, o que você encontrou. Então, aqui no paralelogramo, eixo de simetria, quando você traça uma reta e você divide a figura, e se você dobrar, elas vão ser coincidentes. Por exemplo, se eu traçar um eixo de simetria aqui no quadrado e dobrar, ele vai coincidir com o outro lado, então eles são simétricos. O quadrado, ele possui 4 eixos de simetria. Se eu fazer uma reta aqui e dobrar, eles vão se coincidir. Eu posso passar reta aqui, aqui ou aqui. Então, tem 4 eixos de simetria. O paralelogramo não tem eixo de simetria. Por exemplo, se eu passar uma reta bem aqui e dobrar, ele não vai coincidir com o outro lado. Então, eles não são simétricos. Não tem eixo de simetria no paralelogramo. Tá? O retângulo, ele tem 2 eixos de simetria. Então, se eu passar uma reta aqui e dobrar, eles vão coincidir. Ou se eu passar uma reta aqui e dobrar, eles vão coincidir. Então, aqui também tem 2 eixos de simetria. E o losango, ele também tem 2 eixos de simetria, que são as diagonais, as próprias diagonais. No quadrado, não são as diagonais. Aliás, no retângulo, não são as diagonais, o eixo de simetria. O quadrado, ele tem 4 eixos de simetria, 2 delas são as diagonais, aqui e aqui, que são o eixo de simetria, mas que também são as diagonais do quadrado. E o losango, as únicas 2 eixos de simetria são as diagonais. Página 164, exercício 4. Pedro desenhou na aula de matemática os seguintes quadriláteros. Aqui são 4 quadriláteros. Pergunta: desses quadriláteros que Pedro desenhou, quais que são trapézios? Então, trapézios são aqueles que têm dois lados paralelos, um par de lado paralelo, que são os 2 lados. Então, aqui é um trapézio que tem esse lado paralelo a esse. Aqui tem 2 pares de lados paralelos, então não é um trapézio, que é um retângulo. E aqui tem 2 pares de lados paralelos, é um losango. E aqui tem um par de lado paralelo, que é paralelo a esse. Então, quais são trapézios? Quais são os trapézios? Aqui é a figura 1 e a figura 4. Alternativa D. Página 164, exercício 5.
Observe os quadriláteros representados na malha quadriculada a seguir. Desses quadriláteros, qual representa um losango? Então, aqui, paralelogramo, retângulo, trapézio. Então, a figura 3 é um losango. Então, alternativa C. Página 165, nas aulas 7 e 8, quadriláteros, inclusões e classes. Então, aqui vocês vão completar essa tabela. Na primeira coluna, vocês vão desenhar a figura. Na segunda coluna, vai colocar o nome. Então, a primeira característica é polígonos com 4 lados. Então, polígono com 4 lados é chamado de quadriláteros. E aqui tem um exemplo de uma figura de 4 lados. A segunda linha é quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos, lados opostos com a mesma medida, diagonais se cruzam no ponto médio. Então, quando tem 2 pares de lados paralelos, é paralelogramo. Então, aqui tem um desenho de um paralelogramo. Poderia ser outro também. Quadriláteros que têm um par de lados paralelos. Então, quando o quadrilátero tem um par de lados paralelos, ele é chamado de trapézio. Então, aqui tem um desenho de um trapézio. Página 65, continuando a tabela. Paralelogramo que tem 4 lados com medidas iguais e 4 ângulos retos de 90 graus, 2 diagonais de mesma medida que se cruzam no ponto médio e que formam entre si um ângulo reto. Então, o único paralelogramo que tem dois medidas de lados iguais e 4 ângulos retos é o quadrado. Então, aqui vocês vão escrever quadrado e aqui vai desenhar o quadrado. Próximo, paralelogramo que tem 4 ângulos internos retos, 2 diagonais de mesma medida que se cruzam no ponto médio. É o retângulo. O retângulo tem 2 diagonais que se cruzam no ponto médio e tem 4 ângulos retos. Paralelogramo que tem 4 lados com medidas iguais, 2 diagonais que se cruzam no ponto médio e formam entre si um ângulo reto. Então, aqui, se eu passar 2 diagonais, vai formar um ângulo reto, 2 retas perpendiculares, um ângulo de 90 graus, é o losango. Daí, escreve losango e desenha o losango. Página 166, exercício 2. Você percebeu que alguns desses quadriláteros apresentam propriedades em comum. Complete o diagrama. Então, aqui tem 6 palavras, eu vou ter que colocar nesses 6 espaços aqui, nesses 6 retângulos. Como a gente está falando em quadrilátero, o primeiro tem que ser, só pode ser o quadrilátero. Então, aqui no primeiro retângulo, eu vou colocar quadriláteros. E todas essas figuras aqui são quadriláteros, então eu posso estar falando de quadrilátero. Nesse espaço aqui, eu tenho que colocar um desses quadriláteros que não tem nenhuma relação com outros, que não tem nenhuma característica comum com o outro. Que no caso é o trapézio, que o trapézio é um quadrilátero sozinho. Então, aqui vai ser o trapézio. Agora aqui, essas 3 figuras têm relação em comum. Eles têm tem alguns pontos em comum. Então, no caso aqui, eu posso estar falando só do paralelogramo, que o paralelogramo são 3 tipos de paralelogramos, que o retângulo é um paralelogramo, o quadrado também é paralelogramo e o losango também é paralelogramo. Agora, desses 3 aqui, um deles tem característica comum a esse e tem característica comum a esse. Só que esse não tem característica comum com esse aqui. Então, o único que tem característica comum com 2 quadriláteros é o quadrado. Então, no meio só pode ser o quadrado. O quadrado ele tem relação comum com o retângulo e com o losango. Então, aqui, todo quadrado é um retângulo. Então, aqui é o retângulo e aqui é o quadrado. E todo quadrado é losango. Então, aqui só pode ser o losango. Página 166, exercício 3. Indique se as afirmativas abaixo são verdadeiras, vai colocar V, ou falsas, coloca F. E reescreva as que forem falsas de forma a se tornarem verdadeiras. Primeira, todo losango é um quadrado? É falso.
Então, se fosse para reescrever essa que é falsa, vocês vão escrever todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. Todo quadrado é um retângulo? Verdadeiro, todo quadrado é um retângulo. Um paralelogramo tem todos os lados de mesma medida? Falso. Vocês vão reescrever a falsa. Paralelogramos têm lados opostos de mesma medida. Um paralelogramo é sempre um retângulo? Falso. Retângulos são sempre os paralelogramos. Mas nem sempre um paralelogramo é sempre um retângulo? Retângulos são sempre paralelogramos. Mas um paralelogramo nem sempre é um retângulo. Os lados consecutivos de um quadrado são perpendiculares? Verdadeiros. Os lados consecutivos, todos os lados do quadrado são 90 graus e os consecutivos são perpendiculares. Página 167, exercício 4. Na malha quadriculada abaixo estão representados alguns quadriláteros. Então, aqui tem um retângulo, tem um quadrado, tem um losango e tem um trapézio isósceles. Um quadrilátero que possui todos os lados de mesma medida, com 2 ângulos internos agudos e 2 ângulos obtusos, é o... Então, aqui tudo 90 graus, os ângulos são todos de 90 graus, aqui são todos os ângulos retos de 90 graus. Então, aqui tem um ângulo obtuso, outro ângulo obtuso, 2 ângulos obtusos e 2 ângulos agudos. Então, no caso aqui, a pergunta é o losango, que tem 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Exercício 5, página 167. Observe os quadriláteros representados a seguir. Então, tem um retângulo, quadrado, losango e o trapézio isósceles. Qual desses quadriláteros possui todos os seus ângulos internos retos? Suas diagonais são congruentes, que se interceptam nos seus pontos médios e são perpendiculares. Então, desses polígonos aqui, quais têm ângulos retos? É o retângulo e o quadrado. Só que as diagonais do retângulo, ele não são perpendiculares. Então, os únicos que são perpendiculares, que formam ângulo de... As duas diagonais formam ângulo de 90 graus, é o quadrado. Então, a resposta correta é a alternativa B, que é o quadrado. Página 168, exercício 6. Observe os quadriláteros representados a seguir. Então, aqui tem um retângulo, um quadrado, um losango e um trapézio. Qual desses quadriláteros possui apenas um par de lados paralelos, com diagonais congruentes, e estas diagonais não são perpendiculares? Então, o retângulo ele tem 2 pares de lados paralelos. O quadrado também tem 2 pares de lados paralelos. O losango também tem 2 pares de lados paralelos. Então, o único que tem um par de lados paralelos é o trapézio. E eles são, nesse caso aqui, ele é isósceles, trapézio isósceles, porque tem 2 lados iguais. Então, a alternativa D.